Sejam bem-vindos a mais uma sessão Ciência às 6, que é uma iniciativa do Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, que eu estou a coordenar com a colaboração do António Piedade. É uma sessão, mais uma, de ciência para todos, de ciência informal. Temos todos muita pena que não possamos estar juntos fisicamente, mas usamos estes modernos meios tecnológicos para, enfim, mostramos que também se pode fazer comunicação de ciência usando as tecnologias. E por falar em tecnologias, eu já conheço o nosso convidado hoje há muito tempo e ele sempre teve este interesse pelas novas tecnologias, pelas tecnologias de informação. Eu conheço desde que ele foi meu estudante, suponho que numa cadeira de termodinâmica. Ele estudou Química na Universidade de Coimbra e eu, enfim, já não me lembro, já foi há tantos anos que não me lembro. Ele talvez se lembre porque é mais novo. Mas o João sempre teve uma grande capacidade, não só de se interessar por aquilo que é novo, mas de dinamizar pessoas à volta dele e mais tarde, enfim, acompanhei a carreira dele. Eu suponho que ele também esteve no mestrado. Ele depois fez a agregação na Universidade a agregação foi onde, João? Na Universidade da Porto ou da Aveiro? Mestrado? Aveiro. Aveiro, foi na Universidade de Aveiro. E eu também vi, portanto, lembro-me disso. Portanto, tenho acompanhado a carreira dele. Ele é atualmente professor associado com agregação no Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. E a carreira dele tem sido sobre educação científica. E eu tenho feito muitos projetos com ele, em particular no domínio das tecnologias de informação. Eu lembro-me, fizemos uma coisa chamada Soft Ciências há muitos anos e tivemos no início das tecnologias de informação. Depois, quando o Rómulo nasceu, o João foi um dos grandes, enfim, um dos grandes esteios de criarmos este espaço que, entretanto, alargou. Enfim, ele está no Porto agora, ou antes, está perto de Coimbra, onde ele mora, mas no Porto ele não tem deixado de colaborar connosco. Nós também temos projetos comuns em livros escolares. Ele é autor enfim, de vários artigos sobre pedagogia, sobre ciência. Ele colaborou muito na revista do Journal of Chemical Education, da Sociedade Americana de Química. Dirige um grupo Cultura Científica, Multimédia e Educação. Ele tem até feito sessões na Universidade do Porto, onde eu já tive o prazer de estar, sessões interdisciplinares. Foi diretor do curso de doutoramento em Ensino e Divulgação de Ciências dessa faculdade, tem orientado várias teses nesta área, portanto interessa-se muito como transmitir a ciência, como se faz a formação de professores, como usar os novos recursos. É autor de vários livros, mais de 30 livros, a maior parte manuais escolares, alguns deles tenho o gosto de ser coautor com ele, mas tem outros, por exemplo, Porque Pirilampis com os Pirilampos, na Gradiva, Ensino Experimental das Ciências na editorial da Universidade do Porto, Educação, Ciência e Religião também na Gradiva, O Fascínio de Ser Professor na Texto Editores, depois outros títulos, digamos, menos conhecidos. Ele tem uma faceta, digamos, numas outro tipo de editoras, títulos como Este Gesto de Ser, Sabor do Tempo que Passa, Sexualidade e Afetos, em editoras diferentes, mas que mostram, digamos, o lado muito, muito humano. Ele tem, enfim, o título de hoje parece muito adequado. Ele vai falar de química, que é a sua ciência, mas a sua relação com a história, a alquimia e a unidade das coisas. E se há algo que eu acho que pode caracterizar o João, é a unidade das coisas e das pessoas. Ele procura encontrar um sentido, e o sentido que ele procura é sempre uma tentativa de juntar coisas, juntar pessoas, tentar fazer uma visão unificada das coisas, e eu tenho uma grande simpatia por esse estilo de aproximação, em particular a capacidade que ele tem, que é muito grande e que eu admiro muito, de juntar várias pessoas à volta dele para realizarem projetos, para fazerem coisas em conjunto. E ele sabe que não é, já fizemos vários projetos e vamos continuar a fazer. Agradeço-lhe muito ele ter vindo a esta sessão do Rómulo, e
E saúdo muito, muito cordialmente, nesta altura, meia centena de pessoas que temos connosco. Nós vamos gravar a sessão, se o João não se importar, e isto depois vai haver muito mais que meia centena para poder ver depois em diferido. E, portanto, como eu faço às vezes em alguns, e todos nós fazemos em alguns programas, depois fica na internet e nós vamos ver. Portanto, João, muito obrigado. A palavra é tua e sei que sempre que tens a palavra a usas muito bem. Muito obrigado, isso é uma grande responsabilidade, mas aqui eu acato e agradeço. Queria cumprimentar todas as pessoas que nos estão a ver. Eu no início já vi algumas, agora apaguei a vista de todas as pessoas, mas conheço algumas. Saúdo por esta via indireta, que não é ótima, mas é possível. Grandes amigos e amigas que estão aqui também. Saúdo todas as pessoas. Queria agradecer este convite, valorizar muito esta iniciativa. Não posso deixar de fazer aqui um pouco de eco ou de espelho aos piropos exagerados do Carlos Filhais, dizendo que algumas das virtudes que ele apontou, eu se não aprendi, pelo menos potenciei com ele, e portanto agradecer-lhe também isso. Estou aqui com muito gosto, eu vou então fazer uma pequena apresentação. Então aqui vai. O título desta pequena apresentação, despretensiosa e informal, é alquimia, química e a unidade das coisas. Portanto, faz-se aqui uma imersão cultural, poderíamos dizer assim, da questão da ciência em geral e da química em particular. Eu, no pequeno abstrato que foi pedido para divulgar esta sessão, faço invocação de relações entre a química e a filosofia, a história e a cultura. E só para nos clarificarmos um pouco, eu sobre química vou falar um pouco mais adiante, como um caso particular da ciência, deste exercício que foi precisamente evoluindo ao longo da história, com marcos muito decisivos, mas que hoje tem um papel social relevantíssimo e indiscutível, e que tem uma metodologia própria, um encanto próprio, um fascínio próprio de conhecer o mundo. Portanto, a ciência, suspeitamente aqui neste ambiente que temos, teria que ser convocada com a sua especificidade, mas que cada vez mais é uma ciência porosa, que está metida nos interstícios do todo e que não vive como realidade separada. As ligações à filosofia são óbvias, enfim, eu gosto de apresentar a filosofia como a arte de pensar sobre aquilo que pensamos para pensarmos melhor, e só por isto se perceberia que como a ciência deve à filosofia, de quem aliás é filha, e portanto a filosofia partilha com a ciência pelo menos esta inquietação do pensamento, a obediência lógica, a valorização do questionamento. Sobre a história, julgo que estamos todos de acordo que é muito importante, não só na nossa vida pessoal, mas enquanto cidadãos, enquanto humanidade, conseguir ir lendo aquilo que foi o nosso passado, precisamente para o projetar no presente e no futuro. Eu não queria aqui entrar em grandes ilações de historiografia, não sou especialista sequer em história da ciência, mas pelo menos pela negativa apontar duas coisas que nós no olhar histórico sei que não devemos fazer e que na história das ciências são particularmente sensíveis. Um deles é o anacronismo que não interessa, ou seja, este vício que às vezes temos de ver com os olhos de hoje aquilo que aconteceu ontem. Pelo contrário, o exercício da história cada vez mais é uma tentativa de emergir no contexto, de ir à época e de ver com os olhos da época, escutar com os olhos da época, até pensar com os olhos da época. Portanto, isto é, por exemplo, muito verdade. Hoje vamos falar da alquimia, que tem uma forte importância, uma forte componente na alquimia medieval, e alguns de nós aprendemos história chamando à Idade Média a Idade das Trevas, que é um exemplo típico, precisamente, deste anacronismo que não interessa, porque, obviamente, o medievalismo teve a sua importância e no caso da alquimia, isso é muito agudo. E depois há também um vício histórico, que é o da extrapolação, em que nós, em ciência, somos especialistas, pegar em números e em gráficos e fazer ilações do tipo se esta instituição teve com a ciência há uns séculos este comportamento, então também vai ter adiante, porque sempre teve. Isto é um exercício, como sabemos, proibido na boa análise histórica. Finalmente, eu convoquei também o termo de cultura,
que é um termo que por acaso algumas pessoas não gostam, eu aprecio, precisamente porque me faz uma certa confusão a disciplinaridade muito rígida, e a cultura podemos apresentá-la como tudo o que diz respeito à humanidade. E, portanto, contempla a arte, contempla o folclore, contempla todas as expressões que dizem respeito à humanidade. E a ciência, na sua vertente humanista, em certo sentido, é também cultura. Nós, aliás, poderíamos dizer que o termo cultura científica era uma redundância prescindível, porque, na realidade, ciência é cultura. Eu vou então iniciar propriamente agora a apresentação e começar precisamente com uns versos de António Gedeão. Julgo que bem acompanhado, António Gedeão apresentou-nos a ciência para o povo, em termos portugueses é uma referência de facto fantástica. Aliás, por algum motivo, o Centro Ciência Viva, onde estamos a exercitar esta divulgação científica, chama-se Rómulo Carvalho, portanto está bem começar com ele, e até para me legitimar um bocadinho neste termo que eu utilizei de coisas no meu título. O universo é feito essencialmente de coisa nenhuma. Intervalos, distâncias, buracos, porosidade etérea, espaço vazio, em suma. O resto é a matéria. Este pensamento é muito engraçado para já porque nos coloca na importância do vazio e na própria relatividade filosófica do vazio. Já Carl Sagan, uma grande referência de divulgação científica, nos chamou muito a atenção do hiperespaço vazio que existe intra-atomicamente, não é? Aliás, no zoom in da química, do muito pequeno, e no zoom out da astronomia e do cosmos e do olhar largo sobre o universo que habitamos, grandes simetrias do mistério que há no vazio. Vazio que é relativo. Eu, como vou deixar algumas perguntas, não é? Quase de fronteira metafísica, deixo esta. O que é de facto, nós dizemos que o mundo é feito de coisas, e eu próprio convoquei este termo de coisas, eu acho-lhe piada, não é? Até no humor é usado, o Ricardo Aruz Pereira usa muito o termo coiso, depois fazem isso, o coiso. Quando nós não sabemos bem o que é que devemos dizer, dizemos o coiso, que é nada, não sabemos o que é, mas é tudo também, não é? Mas estava eu a dizer que o próprio vazio tem uma relatividade intrínseca muito complexa, porque mesmo do ponto de vista científico, nós dizemos que é vazio até haver detectabilidade. Há algo que nós ontem dizíamos que era vazio, que era coisa nenhuma, mas que depois, porque detectámos, passou a existir, não é? De modo, o que é que existe de facto? O que é que são as coisas? Mas não há dúvida que a ciência química, com o seu sentido muito prático e muito pragmático, de alguma maneira tenta saber o que é que são as coisas. Há um epistemólogo, que é um filósofo que problematiza o conhecimento, neste caso científico, chamado Michael Polanyi. Ele era muito apreciado pelo saudoso Formosinho, professor Formosinho, que veio a algumas destas conferências e era bastante amigo do Centro Ciência Viva, Rómulo Carvalho, um homem que passou pela medicina, depois pela química, e ele dizia sobre a ciência, para além de algumas características, que a ciência era indizível. Não havia palavras suficientes para dizer a coisa científica, dizia assim. E, portanto, é muito interessante, esta é quase uma luta que nós, por via da ciência, como por outras vias, tentamos alcançar um mistério que nos escapa constantemente. Vamos agora entrar propriamente, eu vou seguir uma ordem mais ou menos cronológica, mas não teria que ser, no mundo da alquimia. Eu, para o fazer, vou convocar uma obra de Thomas Wigig, um pintor holandês dos finais do século XVII. De alguma maneira estou a mimetizar um exercício daquele que é o pai da história da química, o americano Lawrence Principe, ainda vivo, fez um comentário também desta mesma pintura. Eu até, enfim, tenho grande gosto, já chamei a poesia, agora chamo a pintura, e tenho grande gosto em chamar a arte para falar de ciência, porque também a ciência, como a arte, é uma cultura do belo, e neste quadro nós podemos ver projeções muito interessantes sobre a alquimia enquanto exercício protoquímico, porque na realidade é anterior à química como a praticamos e como a definimos hoje, mas bastante importante nas raízes da química. Notem neste quadro, para já, o olhar, digamos assim, que se chama o alquimista, o olhar mais profundo, já
já insinuar um certo espírito de curiosidade e de gosto em saber. O alquímico tem um papel e tem livros atrás de si, o que faria já supor que nestas práticas protocientíficas havia já uma ligação ao saber, aos livros, ao conhecimento plasmado na escrita. Obviamente à frente temos um balão do tipo de destilação e a importância destas técnicas pró-laboratoriais que depois vieram a estar na base da química. Na base do balão há uma ligeira tonalidade laranja que insinua o fogo e a importância do fogo. Aliás, se houvesse dúvidas sobre a importância da química, e eu hoje tenho uma agenda que não escondo, de sabotar um bocadinho a chamada quimiofobia, que existem muitas pessoas, ora porque tiveram traumas enquanto estudantes de química, ora porque a química às vezes é mal propagandeada, principalmente mostrando-se as suas desvirtudes, quando ela está na base de inúmeras virtudes das quais hoje usufruímos, como eu vou tentar mostrar. Mas a química sempre esteve presente quando nós falamos em idade do bronze, em idade do ferro, em idade do fogo, estamos a falar em transformação, estamos a falar em química. Mas há um vestígio amarelado da chama e da importância do fogo na química. Depois há uma subtileza interessante na janela à esquerda, que é aquele fiozinho azul que era usado para atar envelopes e que faz aqui insinuar também um mecanismo hoje fundamental em ciência, que é o da comunicação. Portanto, como se este alquímico recebesse informação de outros, correspondência e que partilhasse a sua informação. Nós hoje estamos muito conscientes que o consenso científico, que não é muito fácil, embora alguns primeiros ministros os possam pedir como magia, é um processo muito trabalhoso e muito laborioso da comunidade científica, mas que sempre foi feito a ideia de que a ciência vale enquanto é comunicada na tentativa de um consenso, e aqui já haveria aperitivos disso. A alquimia não é um processo meramente ocidental, embora se tenha praticado aqui na nossa região, mas, enfim, é importantíssima a alquimia chinesa, com, aliás, sinais muito engraçados de investigação que se faz hoje, com uma confirmação quase certa de que muitos imperadores chineses terão morrido por overdose de mercúrio e de arsénio. E porquê? Porque a alquimia chinesa, que tentava, como todas as alquimias, transformar os metais vis em metais nobres, depois, obviamente, que tentava que esse elixir fosse também incorporado na humanidade para que a morte se pudesse afastar e a vida eterna fosse garantida. Reparem na coerência interna do processo químico de transformar metais que corroem, que se dissipam com o tempo, como o ferro que oxida e que se vai perdendo, ao transformar em ouro, que pelo contrário é um metal que se preserva, que não morre, pois então há um cheirinho de eternidade. Então, se eu tomar esse elixir, também eu vou ser como o ouro, também eu vou preservar-me, também eu vou não morrer. Portanto, os imperadores chineses eram sujeitos a estes elixires e alguns deles, claro, sabemos hoje, morreram precocemente. Eu vou mostrar um outro quadro. Este fui buscá-lo a um pintor também holandês, Van Hofstade. É uma sátira da alquimia, mas chamo aqui por 2 ou 3 motivos. Primeiro, porque vemos de uma forma mais clara a importância do fogo e da manipulação do fogo. Vemos também um aspecto fundamental da alquimia, que depois há de marcar a química como ciência, que é a prática, o fazer, o mexer, o transformar. Não há química sem se fazer coisas. Dizia também o epistemólogo que invoquei há pouco, Polanyi, que a química é uma ciência tácita. E percebe-se isto. E depois reparem que a química está aqui, embora com algum nível de satirização, vemos aqui também os elementos típicos, os livros, os balões de destilação, mas está misturada com a cozinha, com a casa. E eu gostava de destacar muito a importância da cozinha e da química da cozinha. Aliás, se entrarmos em meandros de natureza pré-histórica, a importância de cozinhar os alimentos, dessa transformação química dos alimentos, marca uma geografia cultural que há de determinar a todos nós que é a importância de transformar os alimentos, a importância de os comer à mesa, da refeição e da química que está por aqui. Mas reparem aqui a alquimia misturada com o cotidiano. A química é uma ciência muito cotidianizada, está misturada na cozinha.
Alguns amigos nossos físicos, há uma mania de alguns físicos, eles próprios gostam de satirizar a química e chamam então a ciência das cozinhas. E eu em tempos impressionei-me e defendi-me com isso, hoje estou muito orgulhoso, porque sei defender que a cozinha é o cerne daquilo que é humano. E, portanto, é verdade, a química tem uma grande preponderância como uma atividade de cozinha e de cotidiano. Há também, para sairmos desta questão da alquimia, a alquimia indiana, e essa fornece-nos em particular, como todas as alquimias, um conjunto de processos, principalmente de separação de misturas, decantações, filtrações, processos também já iniciados de calcinação, de destilação, que hão de marcar de uma forma muito importante e até aos dias de hoje aquilo que é a prática, digamos assim, laboratorial. Eu vou dar agora um salto no tempo. É evidente que não tenho tempo numa sessão, e eu proponho-me, aliás, falar 35 minutos, 40 e não mais, porque entendo que estas comunicações digitais são um pouco mais difíceis da assistência e vão propor ser mais curto. Mas vou dar aqui um salto, e portanto não poderia obviamente varrer toda a história da química, mas vou dar agora um salto para uma personagem mais conhecida de todos e que se chama Antoine Lavoisier. Nós saltamos de facto agora de século, claramente, não é? Notem que a química, em certo sentido, se forma quando as pessoas que faziam transformações, os alquimistas, os pseudo-alquimistas, os boticários que faziam transformações com aplicação médica, os primeiros ensaios de fabricação de vidro, de metalurgia, de tinturaria têxtil, quando estas pessoas começam a partilhar a informação, quando ela deixa de ser secreta e passa a ser pública, de boleia com a imprensa, aconteceu isto um pouco também com a biologia, a química, de alguma maneira, hoje fala-se muito de ciência cidadã, e a química começa por ser uma ciência cidadã, começa a ganhar a sua importância e a penetrar no tecido cultural porque se começou a divulgar. E nós hoje estamos a falar de divulgação científica como se fosse uma grande novidade da ciência, e é urgente, mas de alguma maneira a química começa com a divulgação científica. Eu, embora vá apresentar Lavoisier com uma certa descontinuidade, por algum motivo se chama Lavoisier o pai da química, tenho que reconhecer que a química, nomeadamente comparada, por exemplo, com a ciência física, é uma ciência mais continuista. Há um epistemólogo muito conhecido também chamado Kuhn, que nos oferece a noção de paradigma muito útil para observarmos criticamente a forma como o conhecimento químico se processa. Enfim, na linguagem kuhniana, a ciência vive dos seus aspectos normais e de vez em quando entra em crise, tem que se reinventar e há uma mudança de paradigma, uma certa descontinuidade. Isto na física é muito óbvio, na passagem, por exemplo, da física clássica para a física quântica ou relativística. Na química há uma maior continuidade. A química não há de ser vista como uma ciência cheia de descontinuidades, há uma importação, a começar por esta da alquimia, não é? Que, enfim, eu falei na alquimia medieval, mas como sabemos ela depois atravessou muitos meandros da própria história da ciência, não é? Toda a gente sabe das insinuações de pensamento alquimista do próprio Isaac Newton, e há de facto uma continuidade muito grande na ciência química. Nesta imagem, que é também belíssima, bastante conhecida, e mais uma vez trago uma peça de arte para falar da química, nós vemos, para além de Antoine Lavoisier, Marianne Lavoisier, sua esposa, enfim, que é sabido que teve um grande protagonismo nas ajudas, enfim, para alguns até, alguns biógrafos mais do que ajuda, ela teria sido em grande parte construtora do próprio pensamento de Lavoisier, mas pelo menos ela encarregava-se da correspondência, dos bastidores, das próprias preparações laboratoriais, das ilustrações, das traduções, etc. Portanto, é importante esta personagem. Ela depois, enfim, eu vou contar adiante, enviuvou precocemente e vem acabar por se juntar com um físico, enfim. Os físicos orgulhosos podem dizer que roubaram aquela bela mulher à química. Na nossa perspectiva química, nós usámos e deixámos
para eles. Portanto, na realidade, Lavoisier marca a química de uma forma muito importante. Chamam-lhe pai da química e principalmente porquê? Porque Lavoisier introduz de forma definitiva a chamada química quantitativa. E eu vou tentar, enfim, dar alguns subsídios para entendermos um bocadinho do que é que seria isto, a química quantitativa, em oposição à química que se faria essencialmente até então, mais qualitativa. Como sempre, tentar saber o que é que são as coisas e como é que se transformam umas nas outras. A experiência crucial de Lavoisier, e por isso o quadro que ali está, reparem mais uma vez, tem aos pés de Lavoisier à direita, têm um grande balão que seria para estudar os gases, e portanto Lavoisier ocupa-se do estudo dos gases e particularmente da problematização do problema do flugisto, uma característica intrínseca dos corpos que estaria associado ao fogo a quando da combustão desses corpos, e portanto o estudo dos gases, mas em cima também, enfim, os aparelhos que estão do sofisticado laboratório de Lavoisier, também a pena e os escritos, e esta comunhão, como já tínhamos visto no quadro anterior, da prática laboratorial com a escrita. A ciência, de facto, a química, se há ciência que não pode prescindir do seu caráter laboratorial, experimental, do exercício de testar a natureza mexendo, é a ciência química. Mas então Lavoisier problematiza esta questão do flugisto. Ele tem encontros, primeiro cooperantes, depois concorrenciais com um químico inglês da altura também, Priestley, que aliás compete com Lavoisier sobre aquilo que seria a descoberta do oxigênio. Portanto, ambos andavam de alguma maneira à procura disso, mas o que faz Lavoisier neste aspecto quantitativo, a experiência mais crucial para percebermos Lavoisier e este salto na química é que ele apura a massa de uma amostra de estanho antes de ser calcinada, aquecida, e depois de ser calcinada. Nós hoje percebemos isso melhor, porque a amostra aquecida apresentava mais massa do que a amostra não aquecida, o que faria desconfiar desta existência de um flugisto, não é? Porque senão era de esperar que o corpo ficasse mais leve porque perdeu alguma coisa, porque perdeu flugisto, não é? E reparem, é a prática laboratorial, é a experiência, são aquilo que os factos revelam, que nos fazem reformular, neste caso quimicamente, aquilo que são as coisas e como se transformam umas nas outras. Portanto, reparem, Lavoisier começa a medir massas, a usar balanças, a fazer contas, a ter tabelas, a utilizar, enfim, isto já vinha, obviamente, são tudo também algumas heranças, a utilizar simbologia sistemática. E este aspecto, o aspecto da quantificação, é de facto dos mais importantes. Ele faz depois uma experiência ainda mais complexa e interessante, relacionada à mesma com a questão dos gases, que é arranjar umas ampolas onde queimava mercúrio, mas umas ampolas fechadas, e onde apurava a massa do mercúrio calcinado com os gases libertados durante essa calcinação, antes e depois da transformação química. E ao observar uma conservação de massa, ele também enuncia um dos princípios que, enfim, hoje anda na boca do mundo e que, de alguma maneira, é muito importante para padronizar e para prever aquilo que acontece cientificamente, que é aquela lei, enfim, que se vende baratamente dizendo nada se perde, tudo se transforma, mas que de uma forma mais química seria enunciado como a conservação da massa total numa transformação química onde simplesmente os corpúsculos se rearranjam num formato para o outro, mas onde a massa, digamos assim, se conserva. Este princípio de conservação, suportado também quantitativamente, é da maior importância. Ao fim e ao cabo, Lavoisier apresenta-nos o ar desflugisticado e, de alguma maneira, o oxigênio é que era aqui o cerne da questão, era preciso oxigênio para haver combustão e, de alguma maneira, a prescindibilidade do flugisto marca aqui uma nova dinâmica. É também Lavoisier, de alguma maneira, que nos introduz a unidade da questão do elemento, aquilo que para nós seriam substâncias. Lavoisier insiste que há materiais que não se conseguem decompor noutros mais simples.
E isso é muito importante para nós percebermos hoje a química das coisas. A um determinado ponto chegamos à noção elementar de algum tipo de unidades estruturais, que macroscopicamente chamamos substâncias, que são constituídas, hoje sabemos nós, por determinados tipos de átomos a que chamamos elementos, mas esta é uma ideia que surge com Lavoisier, ainda de forma um pouco incipiente, e que depois há de marcar toda a química. Portanto, Lavoisier traz-nos o sentido empírico, a importância da experiência, o sentido quantitativo da química, e de alguma maneira, abrindo portas àquilo que vamos falar a seguir, que é Mendeleev, Lavoisier começa a arrumar esta questão da arrumação das coisas, como é que as coisas estão arrumadas, e ele estabelece 4 grandes grupos que vão acabar por inspirar aquilo que depois se constitui no Ex Libris, no bilhete de identidade da química, na nossa referência, que é a tabela periódica. Ele estabelece 4 grupos de substâncias, que seriam os gases, curiosamente inclui o calor, mesmo sem lhe deixar de chamar flugisto, como uma substância nos gases. Portanto, estas teorias do flugisto ainda perduram, as teorias científicas, mesmo que depois sejam contrariadas pelos dados laboratoriais e por aquilo que a razão elabora, têm uma certa teimosia intrínseca, não desaparecem imediatamente, mais um dos toques do caráter contínuo da ciência. Mas além destes gases, há os metais, os não metais e os elementos ou substâncias terrosas. Isto, de alguma maneira, vai ser depois retomado quando nós falarmos de Lavoisier. Deixem-me mostrar-vos só uma outra figureta adiante. Ups, não é essa, é esta, que, de alguma maneira, a ideia aristotélica, com bastante coerência interna, diga-se, de tudo aquilo que existe, as coisas serem água, ar, terra e fogo, é praticamente com Lavoisier que há e precisamente com a questão do flugisto deixar de entrar na equação, pelo menos ali o fogo já não teria grande sentido, mas há um reentendimento sobre o que é a Terra, composta por substâncias, algumas das quais se conhecem minerais, o que é a água, porque Lavoisier não só nos introduz no oxigênio, mas também no hidrogênio, e em toda uma lógica depois de perceber melhor o que é essa substância líquida em condições de pressão e temperatura normais tão preciosa como a água, e o próprio ar, que é entendido agora como uma mistura de substâncias gasosas. E, portanto, o estudo dos gases é, de facto, bastante revolucionário na história da química. Eu não vou passar ainda para a tabela periódica e vou-vos apresentar agora uma outra imagem com uma fórmula química. Enfim, eu tinha um professor de química que me dizia: se vais falar de química tens no mínimo que pôr uma fórmula de estrutura, e eu, enfim, com muito gosto aqui coloco esta. Eu sei que não estou a falar para químicos e, portanto, espero não dizer muitos palavrões. Este esquema, esta estrutura que aqui está, diz respeito a uma transformação em que o cianato de amónio, que é a fórmula que está indicada à esquerda, NH4+, CNO-, isto é um composto iónico, é um sal, que é composto pelo íon amónio NH4+, e por um íon a que chamamos cianato, SNO-. É primo de um íon cianeto, que tem um potencial venenoso, mas que é só constituído pelos átomos de carbono e de nitrogênio. Nós agora dizemos nitrogênio e não azoto, porque é um modo de dizer mais internacional e mais coerente com o próprio nome e com o símbolo químico da substância, que é A. Então, este composto, quando aquecido, pode dar origem ao dinitrometanal, que é um aldeído muito simples que está ali composto por um átomo de carbono, uma ligação dupla a um átomo de oxigênio e 2 grupos amina em NH2. O que é curioso notar aqui? Isto é uma transformação química muito simples, em que nem sequer se juntam 2 reagentes, mas um simples reagente, sob a ação do calor, decompõe-se num outro. Okay? Este produto desta reação chama-se ureia. E porquê é que eu convoco a síntese da ureia? Porque ela, de facto, tem um papel crucial, não só na história da química, mas na história da humanidade. Foi um senhor chamado Wohler, discípulo de Berzelius, um químico sueco famosíssimo, que fez esta síntese pela primeira vez em laboratório. Não é só propriamente, esta é a última reação química de uma série de outras reações químicas, porque, entretanto, ele próprio tem que obter o cianato de amónio. Mas porquê é que esta síntese da ureia é tão determinante? Porque ela projeta o início da química
a criar o seu próprio objeto. Ao fim e ao cabo, a síntese. E a síntese daquilo que é vida. Não é a primeira vez que se faz síntese química com esta consciência, mas pela primeira vez sintetiza-se alguma coisa que é da vida. Porque a ureia, o mesmo composto que aqui está, era outrora extraído dos órgãos dos animais. Porque nós sabemos que se forma ureia, todos nós temos ureia, no nosso, forma-se principalmente no nosso aparelho digestivo e no fígado e no rim, enfim, há toda uma orgânica biológica no nosso próprio funcionamento, onde a ureia marca um papel importante. Ela existe no nosso sangue, não convém que seja em grandes concentrações, e tem obviamente a ver com uma coisa que é mais conhecida, que é o ácido úrico, que se forma quando purinas, outras substâncias da degradação proteica, se juntam com a ureia, forma-se o ácido úrico, não é? Conhecem a doença da gota, processo que pode ser, por exemplo, desencadeada por excesso de ingestão de carnes vermelhas, etc. Não é? Mas, portanto, aqui o principal é colocar em laboratório, sintetizar em laboratório, já neste tempo, qualquer coisa que era da vida. Este é um autêntico Rubicão da química, em que estamos a criar o nosso próprio objeto e estamos a mexer na natureza, estamos a recriar a natureza. A química analisa as coisas, vê como elas são, mas depois é capaz também de construir novas coisas que não existiam ou coisas que já existiam na natureza, mas que nós conseguimos reproduzir. É muito importante também notar, nesta transformação química, se repararem, o número de átomos de cada uma das espécies é igual à esquerda e à direita da seta. Nos reagentes e nos produtos de reação, temos sempre 2 átomos de N, 4 átomos de H, 1 átomo de C e 1 átomo de O, de oxigênio. Então, aqui se percebe que a química é um rearranjo atómico, mas estes 2 compostos que aqui estão, o nitrato, o cianato de amónio e o dinitrometanal, são compostos que têm a mesma fórmula química. E isto é também uma grande revolução na química. Nós chamamos hoje a este processo isomeria, ou seja, os compostos que têm o mesmo número de átomos de cada espécie, mas estão rearranjados de tal forma diferentemente que dão origem a substâncias com propriedades completamente diferentes. Aliás, basta o mesmo elemento. Isto acontece também, por exemplo, imaginem o carbono, que é um elemento fundamental em química, quando organizado de uma determinada maneira, pode dar origem ao diamante, mas os mesmos átomos de carbono podem, noutras condições, dar origem à grafite. Enfim, há compostos hoje sintetizados em laboratório, como o futeboleno C60, que são também átomos de carbono com propriedades completamente diferentes, e, portanto, o mesmo átomo de carbono, organizado de formas diferentes, dá origem a substâncias diferentes. O Euler, às tantas, escreveu ao Berzelius e disse-lhe: olha, caro amigo, acabou o princípio vital. O princípio vital era um princípio, uma convicção que Berzelius tinha, de que existem alguns compostos químicos que têm um princípio de vida lá dentro. Ora, o Euler, ao conseguir sintetizar a ureia, diz que está quebrado esse princípio e, de facto, isto marca uma nova relação com a química e com a química da vida. Já agora é muito curioso saber que hoje mesmo a ureia é o produto desta reação química que se sintetiza em laboratório, é uma matéria-prima fundamental para aplicações de importância colossal na indústria do plástico, na indústria de explosivos, na indústria agroalimentar, na indústria têxtil, etc. Portanto, é muito importante. E quando nós falamos de facto de indústria química, deixem-me dizer que temos que ter de facto uma certa prudência quando fazemos a crítica química superficial, mesmo esta questão dos plásticos. Imaginem, é verdade que se nós virmos plásticos nessas ilhas de plástico nos escandalizamos imenso, mas culpar a química por isso é muito ingrato, porque o problema tem a ver com a ganância humana e com a falta de sentido ecológico que todos temos, porque o mesmo plástico que está por mau uso humano a fazer essas ilhas é o plástico com que são feitas as seringas com que estamos a vacinar as pessoas de Covid-19 ou toda aquela panóplia plástica de material laboratorial que permite, apesar de tudo, que as pessoas sejam entubadas e consigam sobreviver a esta terrível pandemia. Eu, se tivesse tempo e no fórum de perguntas, se for oportuno, posso explorar um bocadinho que esta descoberta da síntese da ureia nos faz também
poder ter algum olhar sobre aquilo que é a epistemologia da biologia, o mexer na vida, porque começa aqui também na química este mexer na vida, e hoje a biologia é mais quase um artefacto de engenharia biológica, onde de facto os biólogos perceberam também que podem começar a mexer na vida. É evidente que isso gera depois também algumas questões de natureza bioética que nos levariam a reconvocar a nossa mãe filosofia e a fazer aqui alguma reflexão adicional. Agora sim, eu vou passar para Mendeleev. Enfim, quem quisesse falar em história da química não poderia deixar de o invocar. Nesta imagem, nós temos Mendeleev no canto superior direito, este homem russo que nasce na Sibéria tem esta aparência. Eu resolvi colocar à esquerda, não a sua mulher, mas a sua mãe, Marie Mendeleev, que teve um papel importantíssimo na sua carreira e na sua vida. Ela, aliás, os biógrafos dividem-se em saber se Marie Mendeleev teve 11 filhos ou 14 filhos. Em todo o caso, Mendeleev foi o último, e ainda bem que ela o teve, porque ele fez muito bem a todos nós. Mas em condições muito difíceis. Ela enviou cedo, mas o pai tinha uma indústria vítrea precisamente na Sibéria, e reparou cedo que o jovem Dmitri gostava muito destas coisas da transformação do vidro, ia para os laboratórios da fábrica, etc., e quis acarinhar a possibilidade dele estudar. E mesmo depois de viúva, resolveu refundar a indústria do pai, que entretanto depois é sujeita a um trágico incêndio, e ela fica sem nada, mas insiste, consegue levar o rapaz a São Petersburgo e fazer com que ele estude. Portanto, eu quis aqui sublinhar também, nesta coisa da história, que não é propriamente história da química, a importância de homens e mulheres que estão nos bastidores das oportunidades que outros têm. Reparem, depois Mendeleev teve um certo poder, como aliás aconteceu com Lavoisier. Eu não disse há pouco, Lavoisier é sabido, era um cobrador de impostos, tinha os laboratórios equipados como tinha, porque tinha também muito poder. Como sabemos, para além da Revolução da Química, no final, em meados da sua vida, houve também uma outra revolução, a francesa, que foi para ele fatídica, e ele foi guilhotinado como cobrador de impostos. Enfim, nestes excessos pós-revolucionários de então, o seu amigo matemático Lagrange faria então uma afirmação dizendo que num segundo se cortou a cabeça daquele que há de demorar um século a poder ser gerado pela história como tão genial. De facto, enfim, Lavoisier acabou mal, mas foi um homem que esteve ligado ao poder. E não podemos esquecer, embora a ciência se tenha que cada vez mais deselitizar, que há na história da ciência uma marca muito importante da ciência se precisar de recursos económicos e institucionais para se realizar, e a ciência livre, democrática, é um aspecto que ainda estamos a trabalhar nos dias de hoje. Mas isto para dizer que Mendeleev, para além do seu gênio, também foi um homem que soube estar no sítio certo, na altura certa. Outros nomes na história da tabela periódica são muitas vezes trazidos, Mayer, Newlands, etc., mas acabou por ficar ele, digamos assim, o pai da tabela periódica, não sem justiça. Ele genialmente elaborou essa tabela tosca que está lá em cima, com cerca de 70 elementos. Lavoisier tinha agrupado, e mesmo assim alguns deles não eram elementares, eram compostos, uma trintena, e Mendeleev agrupa 70 elementos, e esta tabela constitui, de facto, o ex-libris da organização do que é que são as coisas. O gênio de Mendeleev é sabido, é ter deixado buracos na tabela periódica. Ali, imaginem, este buraco 68 é o buraco do gálio, um metal que tem a particularidade de fundir a baixas temperaturas e que havia de ser descoberto depois na Gália adiante, mas em relação ao qual Mendeleev previu e bem as suas propriedades. Portanto, ele não só deixou buracos vazios, como teve o gênio e a capacidade de prever, por via destes padrões, as propriedades físico-químicas de uma determinada substância elementar a partir das propriedades dos seus vizinhos. A tabela periódica atual hoje tem este aspecto, enfim, ela está ali colorida, é definida por grupos e por períodos, e é um organizador, enfim, que serve não só os químicos, mas todas as ciências afins que trabalham, de facto, com a química. A sistematização das coisas, que foi aquilo que Mendeleev trouxe, é um marco também fundamental na química, e nós, aliás, celebramos há pouco tempo os 150 anos desta efeméride, com muita razão. A Sociedade Portuguesa de Química e as sociedades internacionais aproveitaram, digamos assim, para dar e trazer uma referência positiva da química, neste caso através do gênio de Mendeleev.
Eu estou quase a terminar. Não quis deixar de trazer um assunto da contemporaneidade. Neste caso, enfim, num esquema muito simples, ali o vírus, a representação do vírus Covid-19, não é? Nós em Química vivemos muito também das representações. A maioria das pessoas, mesmo não sendo desta área, já conhece um pouco da maroteira deste vírus, não é? Que consegue entrar dentro das células com bastantes más notícias, que depois lança, precisa de nós mesmos, e muito, como todos os vírus, de hospedeiros para viver, mas na figura de baixo, era aí que me queria concentrar. Estão a ver um exemplo super simples e simplificado do tal RNA mensageiro de que se fala muito. Eu só quero sublinhar que isto é química. O RNA mensageiro, enfim, é um conjunto organizado e codificado das chamadas bases nitrogenadas, que são química, em última análise, com anéis aromáticos, átomos de nitrogênio, de carbono, oxigênio, portanto, para dar a entender um bocadinho que isto é a química das coisas e que as próprias, que obviamente a bioquímica, a farmacêutica, a medicina, se servem da química, ao fim e ao cabo, com um sonho parecido com o sonho dos alquimistas. Se era a vida eterna, nós agora podemos dizer com algum realismo que a ciência nos ajuda no desejo compreensível de adiar a morte. Evidente que isso depois há de ser uma obsessão que terá os seus limites, mas não há dúvida que a ciência, ao oferecer-nos qualidade de vida, tem uma certa agenda de adiamento de morte. Eu, entretanto, pus aqui o meu despertador e está a chegar na minha hora. Já agora, aquela esfera cortada que ali vem é um invólucro nanofaturado desta nova tecnologia associada às vacinas. É uma nanoestrutura do tipo lipídico, ao fim e ao cabo com carbono, hidrogênio e oxigênio, que é uma espécie de uma cápsula que traz o RNA mensageiro, que está ali a espreitar, e que permite, por via da vacina, que este RNA mensageiro chegue às células no tempo e nas condições ótimas. Em farmacologia, a entrega, digamos assim, do fármaco é um dos aspectos mais importantes e, obviamente, é a química e a ciência química que modela. Tudo, obviamente, com uma história e com uma história continuada. Portanto, saber, embora nós saibamos alguma coisa sobre as coisas, queremos saber mais sobre as coisas, mesmo que não saibamos se existem só coisas ou se há coisas nenhumas que também são coisas. Eu não aprecio muito a disciplinaridade muito rígida e por isso também me sinto muito bem como químico que se encanta, digamos assim, com a ciência das misturas e, portanto, me sinto no sítio certo. E se a química é a ciência das misturas, se a química de alguma maneira belisca a compartimentalidade, então permita-se o antropomorfismo de achar que a química tem um potencial de fraternidade e que através da ciência e da cultura nós talvez existamos e talvez sejamos também coisas para fazer precisamente um mundo mais fraterno. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito bem, obrigado eu bem tinha avisado que a unidade das coisas tem a ver com a unidade das pessoas. As pessoas são coisas que se podem unir. As pessoas são química, mas pode haver química entre elas. E o João, como puderam todos ver, muito bem, conseguiu dar, e num percurso histórico, no final conseguiu, enfim, mostrar não só a unidade das coisas, mas a unidade dos humanos, a unidade que é necessária nos humanos, em particular, enfim, em situações de crise como a que vivemos, e a química e a ciência da química, a biologia, a bioquímica, em circunstâncias como a atual, deram uma resposta verdadeiramente extraordinária, conseguirem em 10 meses, escassos 10 meses, fornecer uma vacina que é absolutamente inovadora, mas que está a funcionar e está a ser testada em todo o mundo em larga escala, incluindo em Portugal, e é uma solução nova, é uma resposta nova da ciência para um problema que é novo. E a vacina anterior era da papeira, tinha durado 4 anos a produzir, pois bem, esta só durou 10 meses. E uma técnica absolutamente inovadora, tal RNA mensageiro, que depois vai permitir aos nossos ribossomas fazer digamos, as proteínas iguais às do vírus, que depois o sistema imunitário responde. E isso, muito provavelmente, vai aparecer novas ferramentas farmacológicas. Reparem que isto foi um laboratório que se converteu, uma empresa química que se converteu, a BioNTech,
que se converteu, que estava a tratar medicamentos para o cancro, e de repente muda os seus meios, as suas energias, para passar a, enfim, nós sabemos que o cancro continua, e eles continuam a estudar medicamentos contra o cancro, mas de repente a tecnologia que tinham é usada de um modo inesperado a nosso favor. E digamos, com o sucesso que está à vista. Israel, por exemplo, já vacinou mais que metade da população, e começando pelos mais idosos, e está a decair notavelmente o número de casos de doença entre os mais idosos. Mas, muito bem, isto é um comentário sobre a atualidade que o João trouxe aqui à colação. Ele fez uma perspectiva histórica e chega aos dias de hoje, as coisas vêm de trás, há uma unidade também no tempo. Os químicos e os cientistas em geral, os físicos também, procuram a unidade das coisas, mas também, ao fazermos história da ciência, nós temos de perceber que a ciência é um projeto que vem de trás e que irá para a frente. Portanto, é uma herança nossa e é uma herança que nós deixamos a outros. Mas falará, digamos, a nossa magnífica audiência. Estão aqui muitos elogios, enfim, que eu corroboro, mas vamos ver se há alguma pergunta aqui, ou, de outro modo, façam o favor, temos cerca de 60 pessoas, mas podem ligar o microfone quem quiser falar. O grupo, apesar de tudo. A Maria Alvira quer falar? Muito bem, tu estás bem, Maria Alvira. Ok, olha, muito boa noite a todos. João Paiva, muito obrigada por esta interessantíssima comunicação e partilha de ideias, mas eu gostaria de saber a sua opinião, porque seguramente tem mais experiência do que eu. Porquê que a química, eu costumo usar aquele termo para os plásticos, referiu os plásticos, que sabe que eu trabalho em plásticos, eu costumo dizer que há uma plasticofobia, mas também acho que há uma quimicofobia em muitas situações, e especialmente por parte do público em geral, porque não conhecem, digamos, os benefícios da química. Mas eu gostaria de saber, enquanto educador, o que é que tem feito nas suas aulas com os seus alunos, especialmente em termos de história da química, e digamos, explicar o que é a diferença entre a alquimia, que não é considerada ciência, como sabe, e a evolução da alquimia para a química, e porquê que os nossos alunos, muitos deles, não gostam de química e acham a química abstrata. Porquê que nós não conciliamos a beleza da química, da história da química, de facto, com os conceitos que são difíceis, alguns de absorver e de compreender? Porquê que nós não fazemos livros sobre isso? Porquê que as nossas aulas não são a este nível? E chegamos às aulas, muitos de nós, e digamos que despejamos, passo a expressão, apenas conceitos, fórmulas, de maneira que os alunos muitas vezes não gostam daquilo, porque falta esse tal contexto histórico. Aliás, falou da tabela periódica, que enfim, nós temos livros sobre a história da tabela periódica que acabaram de sair. Por exemplo, o Eric Serri fez uma segunda edição de um livro extraordinário sobre a história da tabela periódica, em que conta e descreve muitíssimos episódios para além do Mendeleev, não é? E que os nossos alunos não sabem o que é que se passou para chegarmos a resultados, para chegarmos àquelas formas, etc. Teríamos muito a dizer sobre isto, mas eu deixava esta provocação. Porquê que nós, digamos, não envolvemos os alunos nesta articulação, digamos, entre as duas áreas, à semelhança do que fez o Snow com as tais duas culturas? Porquê que chegamos às aulas e despejamos conceitos, teorias, fórmulas, problemas, e não perdemos tempo em explicar os contextos, como é que se chegou lá, quem chegou, como se chegou, etc. Esta é a minha questão,
Gostei imenso da sua intervenção, mas deixava-lhe esta challenge. Este desafio, sim senhor. João? Muito obrigado, Maria Elvira, pelas suas palavras. A questão é muito pertinente. Eu de facto, não sou especialista em coisa nenhuma, mas se trabalho em alguma coisa é no ensino e divulgação das ciências e da química em particular, e uma das minhas agendas, enfim, diretamente com alunos, a maioria dos meus alunos são atuais ou futuros professores, portanto eu até estou a atuar numa via muito privilegiada de poder influenciar, digamos assim, atuais e futuros professores nessa agenda que coincide com a sua, obviamente, de propor de uma forma agradável, motivadora e positiva esta ciência e, obviamente, para o fazer de uma forma inteira, nós temos que fazer, de facto, alusões à história e também à filosofia da ciência em geral e da química em particular. Uma das críticas que se faz e que de alguma maneira suporta o que a Maria Elvira acabou de dizer, é que nem são só os públicos em geral, nem os estudantes de química, os próprios cientistas têm uma consciência muito débil de como se faz ciência e de como se fez ciência para perceberem a ciência em que estão hoje. Então nós temos de facto essa agenda. Hoje os professores, a propósito da sedução pela química, a maioria dos professores é consensual, um dos elementos para combater essa falta de encantamento pela química é a valorização da atividade laboratorial. E isso é consensual. A experiência dos professores, enfim, reconhece-se em quase todos, é que a ida para o laboratório de química em si própria não só é um elemento epistemologicamente incontornável, como também tem um potencial de motivação muito grande. Portanto, o laboratório seria um dos aspectos a apostar. E depois também, como diz, em alternativa a esse despejo de matéria que não leva a coisa nenhuma, seria colocar os alunos, eles próprios, a construírem projetos onde indagassem estes aspectos históricos e os soubessem ler e reler e casar com a conceptualização que é necessária. Eu vejo nisto tudo, principalmente no ensino secundário, sem querer ser reducionista, vejo aqui um grande impasse que reproduz a dificuldade dos professores, muito compreensível, que é os professores de Físico-Química, aqui neste momento há alguns na nossa audiência, que eu estou a reconhecer, comungam das suas preocupações, lutam contra a corrente sobre isso, certamente tentam também ir ao laboratório e motivar, mas têm um obstáculo muito objetivo, que é a preparação dos alunos para exames nacionais e toda uma pressão da sociedade e principalmente dos encarregados de educação dos alunos que lhes chegam para esse desidrato. E vêm-se aflitos para, ao mesmo tempo, preparar alunos para exames e, ao mesmo tempo, poder fornecer este lado belo da química, que precisa de mais tempo, que precisa principalmente de uma outra cabeça, menos preocupada em acertar questões e mais preocupada em saber. Portanto, há aqui ainda uma verdadeira revolução ética que nós precisamos de fazer e que vai demorar gerações para entendermos a escola como um sítio para aprender e não um sítio para tirar notas. Aliás, isso até está na base também do melindre ético que estamos agora a experimentar com os famosos copianços em Zoom. Portanto, nós precisamos de uma revolução ética também ao nível dos comportamentos para que os alunos e os seus pais percebam que copiar à distância ou na sala de aula não humaniza. Mas isto vai demorar muito tempo, não é? E, portanto, qual é aqui a nota de otimismo que eu deixo? Alguns bons professores, embora nunca impecáveis como ninguém é, conseguem o 2 em 1, e isso talvez pudesse ser a agenda do professor de Química do século XXI, de não abandonar esse sonho mastigado de oferecer a química bela, coerente, integrada, mastigada, que inclui a história, que inclui o laboratório, etc., e ao mesmo tempo, sem ingenuidades, robustecer, digamos assim, a conceptualização. Ou seja, no limite, eu tenho lançado este desafio a alguns atuais professores, mesmo aqueles que fazem trabalho académico em ensino da química. A grande tese seria: é possível sermos inovadores, professores inovadores de química, e ao mesmo tempo os nossos alunos serem robustos, a ponto de até tirarem nota boa no exame? Aqui qual é a grande nuance? É que tirar a boa nota no exame seria consequencial. Qual é o grande vício que existe na escola em geral e também na aprendizagem de química? É que tirar a nota do exame é a causa das coisas e não deveria ser a consequência de aprender.
Portanto, há aqui um problema de facto de mentalidade, mas a Química e os professores de Química estão na vanguarda e as coisas vão mudando assim devagarinho. Precisamos sempre de paciência. Muito obrigado, Maria Elvira, pela sua colocação. Obrigada eu. Haveria aqui muita coisa a discutirmos e trocarmos ideias, mas obviamente não quererei manipular e tomar o tempo, mas enfim, mas há aqui mais algumas questões, mas deixo o meu tempo. Não estou a falar, não estou a falar. Estou a falar, mas ninguém me ouve, estava com o som cortado. Alguém mais quer colocar alguma questão? Está ali uma colega Mafalda Alexandra com a mão no ar. Mas eu não consigo ver as mãos, espera aí. Não consigo ver. Eu agora levantei a minha. Mafalda, diga. Boa tarde a todos. Queria Olá. começar por agradecer o privilégio de ouvir o professor João Paiva mais uma vez, é sempre um prazer. Já foi orador aqui na escola a que pertenço e foi realmente também incrível. Este testemunho que gostava de deixar hoje, também vou ouvir no próximo dia 9 de março, felizmente, mais uma vez, na presença de algumas turmas de ensino secundário que aqui temos no nosso agrupamento. Agradeço desde já também essa disponibilidade e este testemunho que gostava de deixar aqui não posso deixar à frente dos meus alunos, não quero de todo que eles saibam que eu me sinto assim, mas de facto, para além do agradecimento, queria deixar um apelo a estes senhores que tanto nos honram, ao professor Carlos Filhais, ao professor João Paiva, que são autores da maior parte dos manuais que adotámos na nossa escola e, portanto, são uma referência para nós, são também muitas vezes a nossa Bíblia, mas eu de facto sinto que a Física e Química da escola está doente. Eu tenho 30 anos de ensino, sempre dei ensino secundário, só dei ensino básico 2 vezes, e eu acho que a Física e a Química não está no bom caminho e era esse apelo que vos queria deixar. Acho lamentável que a Química e a Física sejam disciplinas de opção no 12º ano, atualmente. Acho lamentável este exame nacional de 10º e 11º ano, os miúdos ainda mal entraram na secundária num suposto, por exemplo, setembro de 2020 para fazerem exame nacional sobre essas matérias em junho de 2022 e, portanto, resta-lhes pouco tempo, de facto, para os encantar e para os motivar. Eu dei muitos anos a Química 12º ano, na altura sujeita a exame nacional e a Física, acho que era uma opção muito mais coerente, muito mais interessante, muito mais razoável para a maturidade que os alunos tinham nessa altura, que agora não têm de todo, e eu acho que a Química e a Física da escola precisa de uma revisão urgente, e porque nós todos teremos o nosso papel, mas estes senhores que são a nossa referência terão certamente um peso maior. Gostava que ficassem com este apelo. Acho que se está a perder um bocadinho eu tenho uma filha no 11º ano e ontem dizia-me à hora de jantar: mãe, isto é uma coisa do outro mundo. Esta disciplina tem que levar uma volta. Eu juro que tento todos os dias motivá-lo, mas não está fácil. E eu tenho sentido essa dificuldade em motivar os alunos nos últimos anos, com todo o gosto que ainda tenho por vestir esta camisola. Portanto, gostava que se tivessem disponibilidade, que nos ouvissem mais uma vez. Mensagem entregue. Eu percebo o que está a dizer perfeitamente. Mas o João é que é o nosso convidado, ele é que vai ter de responder. Eu é que descalço a bota, não é? Pode acrescentar qualquer coisa no fim. Não, é engraçado, Mafalda, há um fenómeno curioso, eu acho que até tem um contorno político no melhor dos sentidos, que é a maioria das pessoas com quem falamos informalmente, aqui neste fórum, a começar por mim e pelo Carlos, mas julgo que a acabar em todas as pessoas que têm um pé no ensino da Química, todos nós concordamos que para fazer isto que partiu da pergunta da Elvira, de requalificar o nosso ensino e a aprendizagem da Química, era preciso encurtar os programas. Não é? Vamos dar de barato, porque eu também às vezes tenho uma certa pena de quem faz a gestão política disto tudo, que não é fácil, devo dizer. Eu, se de repente me metessem lá no Ministério da Educação, confesso que me via à rasca, não uso outra expressão, porque, por exemplo, esta questão dos exames é de facto danada, mas enquanto houver uma tensão de seriação e um número de clausos, eu próprio admito como mal menor existir um exame desta natureza, quer dizer, a revolução há de acontecer e provavelmente vai ser feita depois de uma forma muito descontinuista, mas é uma revolução difícil. Mas é curioso que depois, quando chega a hora de encurtar os programas, neste momento as aprendizagens essenciais tinham uma agenda
de encurtar os programas, mas é engraçado que na prática pouco conseguem. Nós estamos agora, de facto, como disse, a construir os manuais escolares para o 10º ano e para o 7º ano. Tentamos imprimir um bocadinho, enfim, oxalá o resultado tenha sido possível, precisamente simplificar, encurtar um pouco para abrir mais janelas e fechar, e não tanto fechar portas, para dar ali um arejamento, mas é difícil. E os gestores educativos, é curioso que aí estão conscientes. Neste momento, os ministros da Educação e os secretários de Estado já sabem porque nós estamos a herdar aqui um processo que era o vício da mudança. Chegava um ministro da Educação e queria mexer qualquer coisa, e mexia. Depois chegava outro e mexia. E agora até já há um escrúpulo ao contrário. Quem chega à educação sabe que se mexer muito vai ser criticado por mexer, quando isto, na realidade, são mudanças que devem ser feitas à la longa e mediante avaliações sérias, etc. Portanto, pelo menos, Mafalda, eu acho que esta ideia do encurtamento vamos conseguir. Não sei depois se esta realidade vai chegar, porque dos testemunhos que deu, até aquele que eu valorizo mais é o da sua filha, que me preocupa um bocadito, nomeadamente os desgraçados dos jovens que têm o azar de ter uma vocação médica, por exemplo. A vida triste que têm que ter para o atingir, quer dizer, não deveria ser assim, torna-se aqui um endurance muito excessivo, onde precisamente a beleza em geral e a beleza da ciência em particular não têm oportunidade de ser colocadas em cima da mesa. Ora, quando a humanidade prescinde do belo, está tudo estragado e, portanto, temos de facto que ser menos quadrados e mais artísticos. Vamos ver, eu só lhe peço, entretanto, paciência. Obrigada. Posso fazer um acrescento, porque eu percebi que havia havia um estado de alma, digamos, muito forte, e é bom, por um lado, é mau que isso aconteça, mas por outro lado também é bom, porque isto é, digamos, uma chamada que nos está a fazer, e eu vou procurar responder. Tenho alguns anos, tal como o João Paiva, de lidar com este problema do ensino das ciências, da educação. Temos procurado fazer, digamos, aquilo que podemos, não é? Sempre em escala muito limitada, porque há constrangimentos. Um dos constrangimentos é, de facto, a relação entre nós, professores, e o poder político. De facto, o poder político não deixa, enfim, de antes queria mexer, agora não quer mexer, mas aqui continua a ser tudo muito errático. E depois, quando aparecemos com soluções, essa que lhe deu do 12º ano, aparecer o exame para depois do 12º ano, eu partilho inteiramente, tornar a física e a química de algum modo mais gerais no 12º ano, eu partilho inteiramente. Mas quando eu estive com um grupo de professores do básico e do secundário, a ajudar a fazer os programas, o que aconteceu foi que nos disseram, isso nem mexer. Dissemos imediatamente isso. Inclusive fizemos uma carta com, digamos, o apoio da Sociedade de Física, da Sociedade de Química, uma carta a dizer que tem de se ver a questão do 12º ano, porque a Física e a Química estavam, de facto, entregue a algumas minorias, apenas alguns estudantes valentes aqui. Eu devo dizer, não vou dizer o nome do ministro, mas o ministro nem sequer quis receber a carta. Ou antes, foi uma assessora do ministro que disse, se é para isso não vale a pena, se é para isso eu nem lhe entrego. Só para verem, digamos, a dificuldade que temos de comunicação. Depois, deixe-me dizer o seguinte, embora perceba esse problema dos programas, eu acho que a redenção não se apanha apenas pelos programas. Às vezes concentramos tudo aí, pensando, mudando isso que salvava tudo. Não. Eu acho que uma das coisas, e nota-se na sua intervenção, até pelo vigor com que a faz, pelo vigor junto com algum desalento, eu acho que há condições que os professores têm de ter, condições de carreira, condições, digamos, até não é apenas da carreira material, daquela carreira que nós podemos chamar imaterial, que é o reconhecimento dos professores pela sociedade. Ora bem, não se têm dado passos positivos nesse sentido, pelo contrário, a profissão proletarizou-se, a média de idades dos professores, enfim, está alta, está maior, não há substituição. Repare nesta tragédia, o João deve falar disso melhor do que eu, é que nós não temos gente
digamos, de gente muito boa e gente muito nova a querer ir para as carreiras dos professores. Porquê? Porque a profissão deixou de atrair. Quando antes havia pessoas como o Rómulo de Carvalho, que eram grandes professores, e não apenas ele, na filosofia, o João Grácio, que agora faria 100 anos, e uma série de outros professores, muita gente que foi professor do ensino secundário, e, portanto, até deixa eu ver, o filósofo Zé Gil, por exemplo, foi professor do ensino secundário. O Virgílio Correia, um grande escritor, foi professor do ensino secundário. E agora eu pergunto, a profissão está completamente, enfim, nas ruas da amargura, para usar uma expressão, e vamos lá ver, os professores também têm uma grande dificuldade de representatividade, quem é que representa, os sindicatos, as associações, os diretores das escolas, etc. Mas nós temos, digamos, uma classe que está a ser esmagada, e isso conduz, por vezes, como se nota naquilo que diz, algum desalento, que eu gostava muito que fosse contrariado, mas os factos, por vezes, são mais fortes do que o meu gosto de contrariar, quer dizer, era preciso, digamos, haver, digamos, um governo amigo dos professores, e nós não temos um governo amigo dos professores. Carlos, já agora só uma nota que eu acho que tem um lado também otimista, que espero que não seja ingênuo, também queria animar a Mafalda no mínimo. Esta pandemia gerou inequivocamente, não quer dizer que isso já esteja assim assimilado de forma explícita, duas valorizações: a valorização da ciência e a valorização da educação e da escola. Sendo este problema que o Carlos colocou em cima da mesa, eu estou de acordo, a nuance política da valorização docente, pode ser, porque estamos a falar aqui de injeção de dinheiro, a política é a gestão da polis, é a distribuição de dinheiro. Mais dinheiro, e bem usado, obviamente, para a ciência e para a educação. O dinheiro pode não ser só computadores, João, o dinheiro pode ser os salários dos professores, por exemplo. Isso mesmo, não é injetar dinheiro e depois organizá-lo bem, e essa dignidade dos docentes pode ser que, porque nós, repare, Mafalda, aqui a nota de otimismo é batemos no fundo, a partir daqui vai ser melhor. Imagina a propósito do rejuvenescimento da escola. Eu sou diretor de um mestrado que forma professores de Físico-Química. Até o ano passado, em Portugal, estavam a formar-se cerca de 8 professores por ano, 4 em Lisboa e 4 no Porto. Todas as outras universidades fecharam. Neste momento, as contas mais pessimistas, mesmo com o abaixamento demográfico, levam a que sejam precisos no sistema, dentro de 2, 3 anos, cerca de 300 professores de Físico-Química ano. Neste momento já se acordou para isto. Pronto, neste momento estes cursos começaram a ter oferta, as universidades do Minho, Aveiro, Évora e Beira Interior já abriram os mestrados de ensino da Física e da Química. Esperemos, obviamente, que estes estudantes não venham mercenariamente, porque a profissão de professor carece de uma missão e de uma vocação, que eu costumo dizer, do tipo sacerdotal, para de facto ser efetivada. Portanto, eu sinto como diretor deste curso que tenho o dever de peneirar as motivações intrínsecas para esta missão que é tão fascinante quanto laboriosa, de ser professor e de ser professor de Química, mas vão aparecer sinais. Na próxima meia dúzia de anos, nós inequivocamente que vamos finalmente rejuvenescer as salas de professores, que é um dos aspectos mais anacrónicos. Então, nas grandes cidades, se forem a Coimbra, Deus me perdoe, o estado de conservação dos professores e das professoras de Físico-Química, que é ótimo e não aparentam a idade que têm, mas está radicalmente envelhecido. Não se encontra, hoje algumas pessoas não têm esta ideia, numa escola como uma escola grande de Coimbra, não há um jovem ou uma jovem professora de Físico-Química. Isto é dramático. Portanto, há de mudar, tem de mudar, quanto mais não seja por bater no fundo. Tem de mudar pela própria força das coisas, mas era importante que não fosse a força das coisas, fosse a força das pessoas. Exato. Muito obrigada. Obrigada. Mais alguma questão que queiram colocar? Eu não vejo as mãos de todos, se alguém quiser ligar o microfone e ouço melhor o som do que ver as mãos. Boa tarde. Boa tarde, diga, quem é? É Madalena Lambéria. Olá, Madalena. Olá, João. Olá, professor Carlos. Olá. Boa tarde. A minha questão prende-se agora com uma novidade que tu acabaste de dizer relativamente ao 10º ano, que estás a trabalhar nos manuais novos e que vais tentar encurtar, digamos, a densidade da matéria, mas o programa não se vai alterar, ou vai? Não, o programa não em si, mas as aprendizagens essenciais num certo entendimento, numa certa margem de entendimento, podem nos levar, eu devo dizer que é um esforço depois difícil, nós temos uns propósitos mais fervorosos do que o resultado,
Pois, a questão passa por aí, desculpa só interromper, é que realmente quando saíram as aprendizagens essenciais, e eu partilho aqui do sofrimento da Mafalda, sou professora do ensino secundário também, e quando se começou a falar das aprendizagens essenciais, nós achámos que iria resolver uma boa parte dos nossos problemas no cumprimento de programas. E de facto isso não aconteceu, de maneira que agora quando falaste no enquadramento do manual pensei que iria haver alguma alteração em termos... Não, bem, tu depois verás se isto é um propósito muito romântico. Nós tínhamos esta intenção, porque sempre tivemos esta leitura e tentamos simplificar precisamente para dar margem para colorir no melhor dos sentidos, mas ao mesmo tempo, como deves imaginar, também não podemos descaracterizar, porque os professores ainda têm esta pressão, os alunos ainda têm que ter boas performances em exames e, portanto, a parte enxuta e conceptual não pode deixar de estar lá. Mas fizemos esse esforço, vamos ver, tu depois avaliarás se conseguimos alguma dessa simplificação. Vamos ver. Okay. Muito obrigada. Outras intervenções, faz favor? Silêncio. Pergunto eu, sobre a questão da alquimia, que é um assunto, de facto, muito interessante. Falaste na alquimia da China, da Índia e europeia, que teriam elementos em comuns, mas formaram-se separadas? Quer dizer, parece que a alquimia se apareceu separada em diversas civilizações sem contacto, é porque corresponde a uma espécie de necessidade humana, não é? Precisamente, sim, há várias teses sobre isso, mas pelo menos não é certo que as alquimias do Oriente e do Ocidente se tenham tocado a fazer lembrar, de facto, as teses que há também sobre algumas outras inovações que aparecem em pontos diferentes do planeta e precisamente correspondendo a essas necessidades. Nesse sentido, a alquimia, enquanto exercício de transformar, e depois esta ideia, porque os ilhos da alquimia, reproduzindo a cultura de então, numa grande mistura, obviamente não estamos a falar da ciência existindo como tal, e o que existia era uma grande osmose, se não mesmo entrelaçamento ou até confusão, entre a praxis e os factos e os mitos, e portanto os aspectos, digamos assim, de natureza religiosa, não é? E comum a essas três culturas, de facto, tenham-se tocado ou não, essa necessidade e essa ideia, onde essas coisas apareciam ligadas, não é? Mas a coerência interna, enfim, isto aqui não vi escrito, mas a minha intuição é naquilo que eu sublinhei. Se nós, de facto, temos a veleidade, e é uma veleidade já agora bastante razoável, porque nós hoje conseguimos transformar metais vis em ouro, portanto a alquimia, claro, com tecnologia sofisticada, portanto a alquimia tinha um censos, não é? Mas esse desejo era a comparação, os metais corroem, o ouro não corrói e dura muito. Se eu conseguir o elixir que transforma, do ponto de vista material, uma coisa na outra, então eu próprio, se ingerir esse elixir, também transmuto. Mas não era apenas a questão material, não é apenas a questão material. Na alquimia havia um caminho espiritual. Certo, certo. E vamos lá ver, essa é a grande diferença para a ciência, quer dizer. A ciência separou as coisas. Por exemplo, o Newton foi um alquimista secreto, só muito tarde é que nós nos apercebemos que ele tinha escritos e experiências alquímicas. Grande parte da sua vida foi dedicada a isso, mas ele, digamos, esse lado da sua vida nunca o mostrou. Porquê? Porque ele próprio, ao não mostrar, ao ocultar, lá vem a ligação ao oculto, ele percebeu que aquilo não era ciência como a outra, que ele podia publicar. E falaste da divulgação da alquimia, mas a alquimia era às vezes segredos bem guardados, havia todo um conjunto. Era o esotérico é aquilo que está oculto, está no interior das coisas, esotérico significa no interior das coisas. Portanto, isso é a diferença para a ciência, ou não? Sim, não, concordo perfeitamente. Aliás, eu acho, quando eu falei na epistemologia da biologia, não estou a querer menosprezar, muito pelo contrário, essa separação que se faz, e até eu acho que se faz particularmente com Galileu, a separação entre o aspecto material do aspecto religioso espiritual marca o evento da ciência. É evidente que também isso se faz de uma forma continuada, porquanto na Europa Ocidental, onde a ciência como a conhecemos acaba de nascer, a matriz religiosa era grande e há também argumentos, digamos assim, de natureza religiosa que justificam o nascimento da ciência na cultura ocidental.
os aspectos que eram atribuídos à transcendência, de criador, de bondade, dizia, não, então é possível a gente conhecer aquilo que o Criador fez, é bom conhecer aquilo que o Criador fez, é possível conhecer. A natureza ser uma obra unificada, não é ter... Precisamente, mas depois há uma perfeita separação, é quando Galileu se liberta, digamos assim, das amarras do aspecto dogmático da religião, que observa, que alcança, que deseja, e isso é uma marca muito importante. Agora, eu acho que principalmente na epistemologia da biologia e nas questões éticas de fronteira, a biologia do século XXI terá que recuperar alguma dessa ousadia, porque a metáfora é agora podemos mexer na vida, mas será que é assim tão simples que mexer na vida a qualquer custo nos humaniza? Portanto, há um regresso, quanto a mim. Portanto, a ciência precisou, em relação à alquimia, em relação a toda a cultura que misturava o aspecto místico ou esotérico ou religioso com o aspecto do conhecimento, a ciência precisou de fazer esse divórcio, mas é curioso que hoje há um movimento que nunca será de voltar a confundir, porque as coisas são diferentes, mas de voltar a conjugar e a dialogar com outro tipo de questões que ultrapassam a física das coisas. Mas é verdade, por exemplo, que agora estão na fronteira da ciência e que com os quais os cientistas se confrontam, não é? Precisamente. E agora reparem que metade desta discussão foi sobre aspectos político-educativos ou de gestão, e estávamos a fazê-lo a propósito da educação em ciência, mas podíamos fazer a propósito da ciência em si mesmo. Eu sublinhei só tangencialmente isso, mas o poder que Lavoisier teve em França como cobrador de impostos e o poder económico e o poder institucional, sem esse poder seria um lirismo fazer a ciência e a mudança que fez, e o mesmo poderíamos dizer de Galileu e de Newton, etc., menos agora. Reparem que aqui há alguma conquista, por exemplo, deixem-me pôr aqui este argumento pela positiva. Na Universidade do Porto e na Universidade de Coimbra, de certeza, nas universidades clássicas do ambiente que eu conheço, em algum concurso de natureza científica para um professor ou para um investigador, não há, graças a Deus, e portanto esta é uma conquista, nenhuma discriminação a priorística sobre o poder ou outras etiquetas das pessoas que não sejam para ali chamadas como ser homem ou mulher, preto ou branco, filho deste ou filho daquele. Essa é uma conquista que, por exemplo, na nossa cultura já é razoável. Ainda não é em termos globais. Nós vivemos na era da globalização económica, mas ainda não conseguimos a globalização ética e por isso há poucos prémios nobres da ciência em África. João, exato, estou de acordo. Outra questão sobre a atual pandemia que foi aqui referida. A atual pandemia permitiu-nos ver o funcionamento da ciência em ação e há aquela história de vermos cientistas dizer coisas diferentes. A gente sabe, e disseste muito bem, que os cientistas procuram um consenso, mas o consenso resulta de um diálogo, demora, etc. A questão é que os políticos, em particular, querem pressa, querem que os cientistas se entendam, como se isso fosse uma questão de negociação, como por vezes se faz para fazer uma coligação, que os cientistas agora tinham de fazer uma coligação, fazer uma espécie de partido das várias ideias de cientistas e fazer. Ora bem, as pessoas, não sei se não estão um bocado baralhadas sobre, de facto, o que é a ciência, porque a ciência precisa ter um tempo próprio, tem uma maneira própria. Digamos, o erro para ser eliminado tem de se fazer as tentativas, tem de se bater na parede e só então é que se pode avançar. E eu pergunto, qual é o lugar da educação? Não é que a educação não está a transmitir a ideia, e contra mim falo, porque estou envolvido em educação, não está a transmitir muito a ideia que a ciência é um produto acabado, que a ciência é esse conjunto de ensinamentos, que é o que estavas a criticar, que é preciso repetir no exame, em vez de ser aquilo que de facto é, que é um processo, que é uma aprendizagem coletiva, feita em conjunto, eliminando os erros quando se trabalha em conjunto, porque um sozinho engana-se, mas 2 ou 3 já se enganam menos. Podem ainda enganar-se, mas quantos mais estiverem envolvidos, menos se enganam. E que este processo é um processo que começou atrás, está hoje e vai continuar no futuro. Por outras palavras, o mais importante da ciência não é os resultados, mas é o processo, que permite obter novos resultados e rever alguns dos resultados, naturalmente preservando o essencial. Sim, Carlos, obrigado por essa observação. É de facto essa valorização do processo que não está muito óbvia nem nos programas de ciências, nem na cabeça dos professores de ciências. Eu acho que todos nós que aqui estamos somos capazes de ter algum sentido autocrítico sobre as vezes, como professores de ciência, apresentamos uma ciência que é o máximo, mas num sentido também muito quase mágico e salvífico. Está acabado, não é? Precisamente, sem sublinhar
este dinamismo do processo, da obtenção de consensos, de uma verdade que é consensualizada, que depois há de ser criticada, mas precisamente demora tempo, de que uma boa lei científica para chegar lá não é de uma transparência total, que há bastidores da ciência e que os cientistas têm que convencer os outros, e a palavra é convencer, no melhor dos sentidos, com argumentos obviamente lógicos e sujeitos à metodologia da ciência, nunca podemos sair por aqui, e eu estou convencido que os nossos colegas que aqui estão, professores de Físico-Química, são capazes de reconhecer que às vezes, porventura inconscientemente, não sublinharam com os seus alunos devidamente este caráter tão fascinante e tão eficaz da ciência, mas ao mesmo tempo de uma ciência que tem, como tu dizias, o seu processo, as suas nuances, e que é tudo menos uma coisa de chave na mão, não é? Claro, é isso que os políticos querem, deem-nos aí o produto, querem o produto na loja, claro. Eles dão o dinheiro que for preciso para ter o produto na loja, não percebendo a natureza da ciência, que é só chegar lá e pagar. Demora a fazer. E é por demorar a fazer que a ciência tem a força que tem, é tão segura, significa transmite-nos confiança, diminui o risco, permite-nos viver melhor, porque se fosse chave na mão haveria muitos charlatães, como infelizmente ainda há alguns, mas... Mas olha que isto é o alfa e o ômega, porque a primeira questão que a Elvira colocou era precisamente sobre isto, e o que estamos agora a redizer é que também falta, enfim, reiterando um bocadinho o dedo na ferida que a Elvira colocou no início, falta aos professores e ao ensino, em geral das ciências e da química em particular, precisamente através de episódios do tipo histórico e reflexivos, até interligação com outras áreas disciplinares, o sublinhado da ciência como processo. É uma grande verdade e é uma das coisas que nós temos que ir mudando. Acho que é uma boa lição. Se alguém mais quiser dizer alguma coisa, diga que é agora a altura. A ciência como processo. Eu acho que é uma boa conclusão. A ciência como uma tarefa continuada. Nós temos um método científico, não resolve todos os problemas, resolve alguns, não responde todas as questões, responde a algumas, mas é a melhor maneira de responder a algumas questões. Não responde a todas. Carlos, estás-me a ouvir? Tem de ser... Sim, quem é que fala? Carlos, estás-me a ouvir? É uma questão mínima, uma coisa minimíssima. Diz. Depois temos de acabar. Eu estou de acordo com tudo o que ouvi, mas na realidade, indo à intervenção da Mafalda e da Maria Madalena, reparem a preocupação delas, das nossas colegas, sobre o programa. Portanto, digamos, eu não digo que há aqui uma formatação, mas a grande preocupação é cumprir os programas para que os seus alunos tenham bons resultados nos exames e não podemos, eu peço desculpa dizer isto, e provavelmente não temos aqui tempo de pensar em culturas científicas, nem a epistemologia da ciência, nem da química, nem da biologia, etc. Porque há ali um tempo limitado para dar as tais teorias, as tais fórmulas, os tais problemas, etc. E, de facto, a cultura científica fica muitíssimo diminuída, e isto não digo que é problema dos professores, do ensino secundário e do ensino básico, mas realmente das políticas educacionais, em que tem que se pensar, por exemplo, em cadeiras opcionais de cultura, sejam elas de científica, seja de filosofia e outras tais semelhantes. Portanto, com esta intervenção destas nossas duas colegas, eu fico a pensar que há trabalho a fazer nesta área. Está a ver? Porque eu lembro-me que em aulas minhas de mestrado e algumas teses, eu vi com muita satisfação a professores de biologia, de química, de física e de história trabalharem com os seus alunos alguns conceitos que saíam fora, digamos, daquele panorama, daquele padrão dos conceitos e estimular, por exemplo, os alunos a lerem artigos científicos como os cientistas fazem na sua investigação nas universidades e, digamos, é um pré-trabalho para a sua carreira posterior na universidade, e foram teses absolutamente fantásticas. Os alunos, digamos, pessoas que lecionavam 12º ano, e adoraram. E eu
mas repare, isto era, professores estavam a fazer as suas pós-graduações. Agora, nos seus tempos normais de ensino, cumprir horários, não sei se têm tempo de... Elvira, Ótimo. eu vou usar uma palavra que ainda não usei, que é a palavra desconfiança nos professores. Os programas e os exames, estão os dois relacionados, são feitos para regulação porque há desconfiança dos professores. Eles não dizem isto desta maneira tão brutal como eu estou a dizer, mas o que é certo é que não confiam nos professores. E não confiando, digamos, as autoridades constituídas democraticamente, eu também vejo que a sociedade em geral também tem uma desconfiança dos professores. De modo que, percebendo o que estás a dizer, eu acho que temos de tentar valorizar os professores, ultrapassando essa desconfiança que eu não atribuo apenas aos governantes, que é uma desconfiança coletiva. Nós temos de conseguir valorizar os professores, porque grande parte do ensino fica melhor se os professores forem considerados. Reparem, quanto ganha um professor na Finlândia, por exemplo, venham falar de teorias sobre o ensino na Finlândia. Não é simplesmente isto, é o estatuto que o professor lá tem. É só isto. É só isto. É uma questão social, cultural, que demora tempo a mudar, mas que se pode ser mudar. As culturas mudam-se, nós não estamos condenados à cultura. João, mas acaba tu, porque és a palavra final. Não, muito bem, eu gostei, gosto de me definir não como não sou um pessimista de certeza, também não gosto de ser um otimista, irritante ou não, prefiro ser um otimizador. Ou seja, penso que também hoje tivemos aqui um olhar, por um lado, que sublinhou o fascínio e o encanto e a beleza das coisas, mas não foi ingênuo, foi lúcido e foi crítico. É preciso termos também esse olhar. Mas há também, quando eu há pouco recomendava a Mafalda paciência, recomendo a todos nós, não é uma paciência de inação, é uma espécie de uma paciência existencial que recusa deixar-se esmagar por aquilo que ainda não está feito. E, portanto, depois desta lucidez e deste reconhecimento, haja ânimo, porque vale sempre a pena, quando a alma não é pequena, para reinventarmos a história, influenciarmos e fazermos, antes de mais, em termos pessoais e depois em termos coletivos, com o nosso engenho, aquilo que falta fazer. E a ciência tem um papel muito importante na cultura e a química em particular. Hoje foi um hino à química e, portanto, eu agradeço imenso de novo a presença de todos e o convite do Carlos Filhais. Muito bem, eu também agradeço ao João Paiva, agradeço a todas as pessoas que aqui tiveram, dizer que vamos continuar na próxima terça-feira. O facto de estarmos em pandemia permite que as sessões sejam regulares e semanais. Vamos ter connosco um médico de saúde pública, o Dr. Salvador Massano Cardoso, que vai falar sobre epidemiologia. Para que serve a epidemiologia? Vão receber a informação, estejam atentos e acho que vai ser sempre uma bela maneira de acabar as tardes de terça-feira. Saímos todos mais ricos. Digamos, eu falo por mim também, mas acho que é uma maneira de aprender em diálogo, de, enfim, fazer aquilo que caracteriza os humanos, que é comunicar. Comunicar é, digamos, uma das marcas maiores da humanidade. O homem é um animal que comunica portanto, é um animal social, é um animal que comunica e nós precisamos, nesta altura que estamos em confinamento, mais do que noutras alturas, precisamos estar juntos e esta comunicação, ainda que usando meios tecnológicos, permite-nos estar juntos, falar de temas que nos preocupam, o tema do ensino, o tema da ciência e falar de uma maneira partilhada. Obrigado a todos, bem-ajam.